Olá, minha amiga, meu amigo, chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 3 de abril. Eu continuo em Lecce, só que eu estou do lado de fora do centro histórico da cidade. Aí atrás de mim, Porta di San Biagio. É uma das portas que dá acesso ao centro histórico, que é mantido intocável, como era séculos atrás. Os veículos estão circulando aqui fora, aqui do lado de fora é a cidade contemporânea, lá dentro é a alma da cidade, o espírito da cidade, assim como em quase todas as cidades europeias, mas não no Brasil. No Brasil, em geral, não se conservam centros históricos, com honrosas exceções. É o espírito da cidade, a alma da cidade. E esse centro histórico tem a maior coleção de barroco, certamente da Itália, talvez até da Europa. Aqui se pulou da Idade Média, se passou por cima do gótico e ficou-se no barroco. As igrejas daqui são o maior repositório do barroco. Eu estou mostrando para vocês aí fachadas e interiores de igrejas barrocas da Itália, que é, por isso, chamada também a Florença do Sul. Bom, e num 3 de abril de 1999, mísseis da OTAN atingiram cirurgicamente o quartel-general no centro de Belgrado do pessoal que atacava os albaneses de Kosovo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu subi nessa torre aí do Duomo de Lecce e lá de cima eu fotografei virado para o leste. E aí mostro para vocês, essas montanhas aí no horizonte são Albânia, do outro lado do mar Adriático, num estreito entre a bota da Itália e os Balcãs. Vejam só como tudo pode ser próximo aqui na Europa. Bom, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Aqui na Lecce barroca, há anjos com trombetas douradas, até no hotel. Eu não estou numa igreja, eu estou no hotel, como gravei ontem aqui do hotel. Então, vamos aos assuntos de hoje. O primeiro deles é o julgamento de Moro, que vai retomar na segunda-feira e está empatado 1-1. A desembargadora pediu, a única desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba, né, do Paraná, pediu vistas e segunda-feira o julgamento vai ser retomado. Ela discordou, aliás, quem discordou do relator e deu 1-1 foi o desembargador José Rodrigo Sade, que foi indicado por Lula, aliás. Ele votou diametralmente oposto ao relator. O relator disse que não tinha nada para condenar Moro. Estava tudo legal. E ele diz o contrário. Ele chegou a fazer uma comparação com futebol. Meio infeliz, né? Falou em VAR. Eu nem sei exatamente o que é VAR. Parece que é um negócio lá que registra na televisão se houve falta ou se houve gol. Uma coisa assim. Ele entrou nisso para ser popular. Só que ele se enganou. Quem fez o gol não foi Moro. Quem fez o gol foi o eleitor de Moro. Foram 1.953.000 eleitores. E se Moro for cassado, terão cassado o voto de 1.853.000 eleitores. É o que está no editorial do Globo, no editorial do Estadão, dizendo que seria um absurdo cassar o voto de Moro, seria o Tribunal Regional do Paraná concordar com o choro dos vencidos, com a vingança. Aliás, é uma vingança que vai além da eleição. É uma vingança de políticos contra o juiz que condenou a corrupção. E agora, quinta-feira, amanhã, né, tem outro julgamento. Um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que já deu 7-0 no Tribunal Regional de Santa Catarina. O próprio Ministério Público Eleitoral de Santa Catarina disse não, mas, de novo, é uma espécie de choro do derrotado. O derrotado fez 1 milhão de votos menos que o vencedor, que é o senador Jorge Seife.
mas reclamou que ele foi apoiado e teve a ajuda de Luciano Hang. Ora, a investigação procurou 20 aeroportos de Santa Catarina para ver se tinha usado algum avião, algum helicóptero. Procurou nos helipontos também, não achou nada de Luciano Hang. Tinha 2 funcionários de Luciano Hang votando nele. Todos poderiam votar, isso não seria um crime eleitoral. Luciano Hang também tem que votar. O voto é obrigação no Brasil. Ele decidiu votar no SAFE. Isso é apoio. Por isso que deu 7-0 no Tribunal Regional de Santa Catarina, dizendo que não tinha fundamento. Foi uma ação movida pelo União Brasil, pelo Patriota e pelo PSD. É mais um caso de querer punir os eleitores. O SAFE teve 1.484.000 votos, ou seja, caçar SAFE significa caçar 1.484.000 votos de eleitores que são obrigados a votar e têm direito ao voto também. Voto é uma obrigação e um direito. Foi o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Olha, cancelaram 345.000 votos dos seus eleitores. Acho que está na hora de a gente pensar sobre isso, né? Está na hora de se pensar sobre isso. Bom, enfim, eu registro aqui que sobre o Sérgio Moro há esses editoriais de 2 grandes jornais brasileiros, o Globo e o Estadão, dizendo que está na hora de não embarcar nessa vingança de quem perdeu, no choro de quem perdeu a eleição. E mesmo porque o senador já está com 1 ano e 3 meses de mandato. Né? Os senadores, aliás. Bom, um outro assunto vocês já sabem que o Senado está reagindo a questões do Supremo, né? Questões das drogas, questão do aborto, questão das armas. Agora a Câmara está reagindo exatamente num caso que o Supremo está examinando hoje, já fez maioria, a história de ampliar o foro privilegiado. Parece que o Supremo, que não dá conta de resolver os casos constitucionais, parece que tem prazer em entrar em casos eminentemente políticos, que deveriam ser resolvidos nos plenários da Câmara e do Senado. Então está ampliando. Porque normalmente o deputado vai para lá, vai ser julgado, aí ele perde o mandato, aí ele vai para a primeira instância. Né? Mas o Supremo quer ampliar isso. Não, vai ficar para sempre lá no Supremo. Aí, lá na Câmara, inclusive Arthur Lira está trabalhando para isso, na Câmara há um projeto de emenda constitucional mostrando que o Supremo só vai julgar presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo. E os outros vão para outros tribunais, para dar uma aliviada no Supremo, para ele se voltar a ser aquilo que ele deveria ser originalmente, que é um tribunal constitucional, e não um tribunal criminal, penal, de crimes comuns, né? Dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa, ela não tem recurso, porque ela já está sendo julgada no Supremo. Agora, imagine esses manifestantes do 8 de janeiro, que são essencialmente de primeira instância, né? Se é que cometeram algum crime, né? Já vão direto para o Supremo, não tem a quem recorrer, a não ser a Deus. Né? Mas Deus não entra nas questões da lei dos homens aqui seculares. Né? É uma coisa incrível. Agora, tem um outro caso legal. A Justiça mandou que Luiz Cláudio Lula da Silva fique proibido de se aproximar a menos de 200 metros de Natália Schinccarol. Se ele tiver que retirar pertences do apartamento onde ele viveu com ela nos últimos 2 anos, ele terá que ser acompanhado de um oficial de justiça. Ela o acusa de agressões físicas. Isso virou notícia porque ele é filho do presidente da República, embora o presidente da República não tenha nada a ver
com o relacionamento de um filho com uma companheira, com a namorada, né? Com a mulher dele durante 2 anos. Mas é isso. Né? E outra questão, eu falei da Fiocruz outro dia, agora a Fiocruz está anunciando, a Fundação Oswaldo Cruz, que vai acompanhar as pessoas que têm Covid longa, ou seja, que os sintomas de Covid permanecem durante muito tempo. Eu sugiro que sejam mais realistas, né? Que reconheçam a realidade, que parem de negacionismo e que acompanhem também as pessoas que foram vacinadas. Tilete, Puglia, Itália, Alexandre Garcia.